Bom dia a todos que nos acompanham nessa live, nessa coletiva de imprensa, que é através de uma live que nós estamos fazendo nesse dia. O objetivo aqui é apresentar algumas questões em relação a obras e o planejamento da cidade, daquilo que nós temos desenvolvido há um determinado tempo. Mas antes eu quero até fazer alguma justificativa. Nós já, quando entramos com a imagem, algumas pessoas perguntaram, é live de manhã cedo, não é normal, tem algum problema? Neste momento, nós não estamos falando de Covid, apesar de que boa parte do nosso dia, 90% ou até mais, do trabalho do dia a dia, meu enquanto prefeito e de boa parte da prefeitura, da área da saúde e outras, tem sido sempre direcionado para essa área. Mas isso não nos impede de fazermos ações, de planejarmos e de olharmos para o futuro da cidade. E essa aqui é uma das ações que está dentro daquilo que nós já falamos, que é o plano de retomada econômica da cidade de Blumenau, construindo ações, projetos e olhando para o futuro da cidade, buscando construir esse futuro também em meio à pandemia. Muito se falava até algum tempo atrás sobre o pós-pandemia. Eu quero dizer que nesse momento nós temos que falar muito mais no meio e no durante e pós a pandemia do que o pós. Por isso, no dia 31 de março, nós já determinamos através de um decreto municipal que as atividades de obras e serviços e ações que estavam sendo desenvolvidas em Blumenau fossem retomadas de serviços prestados, como as principais obras do BID e tantas outras do PAC que estavam sendo desenvolvidas, obras de mutirão. E hoje, o objetivo central é podermos apresentar um pouco aqui os nossos investimentos em mobilidade e infraestrutura urbana da cidade de Blumenau. O foco vai ser apresentar onde vão ser aplicados os recursos que captamos de 80 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. Então o foco vai ser esse, mas aqui me cabe fazer uma introdução importante sobre todo esse trabalho e essa ação que está sendo desenvolvida por várias secretarias aqui na cidade de Blumenau. A Secretaria de Mobilidade Sustentável e Projetos Especiais, que eu tive a oportunidade de ser secretário da mesma e sei da importância dela hoje na cidade de Blumenau, fortalecida como articuladora, como o que junta os esforços, os planejamentos e as ações de várias pastas em uma só. E o resultado vocês vão ver adiante do que isso tem acontecido. Junto com aquele que é a Secretaria Central, que é o Planejamento Urbano, que trata do planejamento urbano da cidade, planejamento viário e tantas outras ações. E a Secretaria de Obras, que é a executora desse serviço, desse processo, dessas ações e do resultado final de todo esse planejamento, juntamente com a Secretaria de Gestão Governamental, que trata do orçamento, do acompanhamento, do monitoramento e do gerenciamento, junto com a Secretaria de Mobilidade Sustentável de todos esses projetos na cidade de Blumenau. Para tanto, eu quero só destacar que nossa visão no todo hoje de obras e ações em andamento e futuras obras são de 318 milhões de reais de investimento. E aqui eu quero agradecer à imprensa que tem nos ajudado a divulgar essas ações, esses serviços e levar isso também com propostas concretas para o futuro da cidade. Então, a importância dessa coletiva é também compartilhar com a imprensa essa ação do nosso plano de mobilidade urbana que está construído, debatido e estruturado em Blumenau. Diante disso, só para atualizar algumas informações, aqui já dando uma notícia boa, são as obras do BID. Nós já falamos que tínhamos conseguido prorrogar o contrato do BID e ontem, inclusive, eu assinei esse contrato, dando a prorrogação dele até o dia 22 de dezembro desse ano. Dentro das obras do BID, nós temos o Terminal Norte e o Terminal Oeste, nós temos a República Argentina, nós temos o nosso CTA, onde eu estou nesse momento, é a Central de Controle de Operações. Aqui é uma das salas importantes de monitoramento do CTA e que, além de servir e atualizar e auxiliar muito a questão do monitoramento do trânsito, em breve vai estar preparada nesse sentido, ajudando a diminuir engarrafamentos, fluxos, direcionando fluxos em caso de acidentes e outras ações. Ela também serve como uma central de controle de operações de situações de tragédia e aqui também nesse momento está servindo como uma central de controle de pandemia na cidade de Blumenau. E também a conclusão da readequação da Rua General Osório, uma obra importante que nós temos aí na cidade de Blumenau que vai melhorar muito a mobilidade e a integração. A General Osório concluída, nós teremos um corredor de acesso oeste na cidade de Blumenau, partindo do complexo da Ponte do Badenfurt, via General Osório, Humberto de Campos, centro da cidade de Blumenau e vice-versa também. Totalmente estruturado, preparado e organizado nesse sentido.
Além disso, nós temos outras obras em andamento nesse planejamento do futuro da cidade, que são obras do Parque Mobilidade Médias Cidades. Nós temos a implantação do Corredor Sul, né, que temos e apresentamos essas obras aqui, são mais de 60 milhões de investimento no Corredor Sul e em outras obras importantes. Dentro dessas obras, a Guilherme Scharf, calçadas, a revitalização da Jacob Neisch, da Inaihin com calçadas e reperfilagem, a questão da revitalização da rua Frederico Jansen, a revitalização da rua Gustavo Zimmermann, a implantação de calçadas, ciclofaixas compartilhadas na rua Bahia, no trecho em especial, saindo lá do antigo Jornal de Santa Catarina até a rua São Paulo. Nós temos a implantação de calçadas e ciclovias na rua Engenheiro Dudek, e depois nós vamos mostrar aí o compartilhamento dessas ações também, a revitalização das calçadas lá na rua Henrique Conrad, lá na Vila Itopava, implantação de calçadas e ciclovia na rua 2 de Setembro e Rua das Missões, uma obra importante também para a cidade de Blumenau, revitalização de calçadas na rua Itajaí, no lado ímpar, uma parte que acabou não sendo feita, a execução, e aqui também com obras, recursos da OGU, Orçamento Geral da União, há fundo perdido, esses não são financiamentos, pontes que já estão em execução da ponte da Rua Anchieta, lá no bairro Garcia, execução da ponte ao lado da ponte Desembargador Pedro Silva, Rua Eduardo Ville, que é o nome dessa nova ponte, é uma ponte que sai da Rua 15 e vem direto para Beira Rio, que vai desafogar muito o fluxo vindo da Rua Itajaí e também da Rua Amazonas, que se encontram naquele local. Só o tempo de deslocamento do ônibus, essa ponte vai reduzir em 15 minutos. Aqui nós temos obras importantes também em andamento da OGU, que são a pavimentação de vias marginais na Via Expressa, obras de pavimentação lá na Saxônia, na Vila Itopava, aqui está errado, na Itopava Central, Vila Itopava, conclusão da ponte na Maria Cavilha, ponte do Mirella ali no Garcia, que além da ponte vai formar uma grande rótula na Rua Herman Uscher, facilitando o acesso de um bairro a outro, de uma rua a outra, dando facilidade e mobilidade entre a Rua Herman Uscher e a Rua Amazonas, melhorando em muito o fluxo naquele local, saindo na Rua Soldado Macir Pinheiro, ao lado da Rua Amazonas. Nós temos ainda a duplicação da ponte Adolfo Konder, que são recursos aí sim do Finisa, que é uma obra que está com mais de 20% já executada, das 25 vigas necessárias para fazer essa ponte, 24 já estão concretadas no canteiro de obras da empresa. Falta a 25ª, que ela é feita em loco, no local, a partir do momento que a ponte estiver com as bases concretadas. A equipe já está fazendo a perfuração das 2 primeiras estacas dentro do rio, e assim são mais 4 dentro do rio, e assim na sequência a gente deve ter em breve bons resultados e a obra vai criar corpo. Se tudo der certo, essa obra em setembro estará com as vigas sendo colocadas também. A revitalização da Rua Guilherme Scharf, na Coab e na Gustavo Zimmermann, implantação de rotatória entre a Rua Frederico Jansen e a Rua Jacob Neisch, lá na Itopavazinha, e aqui essa obra, até a comunidade tem nos questionado com razão, ela está um pouco atrasada, mas não por conta das nossas ações. Aqui nós dependemos da Celesc para fazer a retirada dos postes, e lembrando, né? Todos os postes que nós fizemos a remoção na cidade de Blumenau, nós pagamos para a Celesc fazer. E ainda assim entramos numa fila de agendamento que às vezes não é tão rápida quanto a gente gostaria que fosse para atender a necessidade da comunidade. A questão dos recursos de um muro de contenção lá na rua Wilson Bonhoffen, lá no residencial do Minha Casa Minha Vida, uma pendência desde 2008 que nós estamos cumprindo com aquela comunidade, um valor de mais de R$1.400.000 de investimento nessa obra. E aqui também obras do BRDE, que é a recuperação da Rua Bahia, que está praticamente pronta, faltando agora alguns acabamentos, e o grande desafio ali é a calçada, em breve pronta, para a comunidade poder, já está fazendo uso, mas poder na sua totalidade fazer o uso da mesma. Aqui eu lembro sempre que a comunidade dizia que ali parecia mais cratera lunar, por causa dos problemas que ali estavam sendo vivenciados pelo trânsito. E hoje é outra realidade que o motorista encontra naquele local. E aí,
Outras obras que são recursos que nós conseguimos captar com o apoio de várias lideranças é a implantação do balizamento noturno, cercamento do aeroporto regional de Blumenau e também a construção do novo centro de convenções na cidade de Blumenau, que em breve nós vamos fazer a apresentação mais detalhada do mesmo também. Esperamos que nos próximos dias a gente tenha a aprovação final do projeto junto ao governo do estado e aí sim possa fazer a entrega dessa a assinatura do convênio e já entrar com o processo licitatório dessa obra. Para isso, por que eu falei tudo isso? Porque para não dissociar de uma ação de planejamento da cidade, uma ação de construção de futuro e de ações daquelas que são importantes para que a gente possa dar uma retomada e demonstrar que nós estamos olhando não para a cidade de hoje, mas para Blumenau do amanhã, para Blumenau que está preocupada com o seu cidadão. E esse financiamento do Banco do Brasil, ele vem talvez numa linha importante que é reestruturar uma série de ruas na cidade de Blumenau que há muito tempo estavam esquecidas. E isso são nos mais diversos cantos de Blumenau. De ponta a ponta nós vamos ter obras do Banco do Brasil, melhorando a mobilidade urbana e a infraestrutura da cidade de Blumenau. A questão do Banco do Brasil vai tratar da mobilidade, da infraestrutura da saúde e também de ações importantes na área social que nós entendemos necessárias e que eu, enquanto ex-secretário de Assistência Social, tenho maior compreensão da importância delas na vida de cada um dos cidadãos que mora nessas áreas que nós queremos reurbanizar, que vamos apresentar em breve para vocês. Então, investimento em mobilidade e infraestrutura urbana, do financiamento do Open Banco do Brasil. São 80 milhões, como nós já apresentamos e assinamos esse contrato com o Banco do Brasil, ele está dividido na seguinte dimensão: 58 milhões 650 mil reais para obras de mobilidade urbana, pavimentação e ruas de mutirão, 5 milhões e 500 mil reais para obras de infraestrutura urbana em áreas de zona especial de interesse social, as EIs, 8 milhões em investimento de estrutura da saúde, 3 milhões reforma de pontes, que não deixa de ser mobilidade urbana também, pontes que há muito tempo estavam esquecidas e nesses 2 anos e 3 meses de governo tenho me dedicado muito na solução de um problema que é um problema histórico da cidade de Blumenau, a discussão de pontes e a reforma de uma série de pontes que são importantes para a mobilidade. 4 milhões 850 para equipamentos, máquinas, que também é uma reivindicação antiga de vários segmentos da Prefeitura de Blumenau, dando melhor condição de atendimento, em especial aos nossos agricultores e também nas ruas não pavimentadas da cidade de Blumenau. Dentro dessas ações, nós temos o item 1, que é obras de mobilidade urbana, reperfilagem, pavimentação e novas ruas de mutirão. Nós temos dentro dessa ação 36 ruas que estão contempladas. São importantes vias de ligação em 16 bairros da cidade, 60 quilômetros de melhorias viárias. O investimento de 37 milhões de reais nessas ações. Aqui nós podemos destacar inicialmente como vão ficar as ruas que queremos que as ruas fiquem após a reperfilagem. Aqui é uma foto de uma reperfilagem importante que nós fizemos ali na rua General Osório, né, uma ação que foi incluída no projeto do BID, deu a condição de nós podermos reestruturar. Então aqui nós estamos falando não de calçada, neste caso, aqui é a reperfilagem das vias que há muito tempo estavam precisando e de pavimentação de vias que há muito tempo haviam sido reivindicadas pela comunidade. Prefeito, vocês vão conseguir atender todas as demandas da cidade de Blumenau? Não vamos conseguir atender todas as demandas. Isso aqui é importante também de ser dito e ser apresentado aqui para a comunidade, mas nós vamos atender as principais áreas. Como foram feitos esses levantamentos dessas ruas que nós vamos apresentar para vocês? Com base nos principais pontos onde nós fazíamos o maior investimento em tapa-buraco na cidade de Blumenau. As ruas onde nós tínhamos o maior dispêndio de recursos mensais para que a gente pudesse dar o mínimo de mobilidade nesses locais. Entendendo que esses locais nós estávamos jogando, de certo modo, recursos fora, nós buscamos uma forma de agilizar e fazer a troca de boa parte da pavimentação para que a gente possa atender essa necessidade e também melhorar a mobilidade nesses locais. Dentre essas ruas, nós dividimos aqui pelo seguinte: região central,
Na região central temos o bairro Centro, Petrópolis, Ponta Aguda, Victor Conder, Itopava Seca, Velha, quase no centro da cidade também. Entre essas ruas, nós temos a Rua 7 de Setembro, no centro, que tem extensão de 3.195 metros, 3.195 metros que serão reperfilados e revitalizados. Como o selo mostra aqui em cima, reperfilagem. Algumas o selo vai estar diferente para demonstrar o tipo de obra que nós estaremos fazendo. Outra que vai ser reperfilada, uma parte dela, é a Rua Paulo Zimmermann, no centro, uma extensão de 250 metros também, revitalizando essa rua, dando uma outra condição de mobilidade para a mesma. Outra rua que vai receber uma camada de pavimentação é a Rua São José, no bairro Petrópolis, 655 metros, uma reivindicação histórica da cidade de Blumenau, um pedido antigo daquela comunidade, de toda a região e até do trânsito que muitas vezes acaba usando essa via também. Outra rua que vai receber, e aqui a Rua João Pessoa, você vai ver ela dividida em dois trechos. Tem uma parte da Rua João Pessoa, da Rua 7 até a Rua Marechal Deodoro, que é 1.737 metros, que é considerada a região central da cidade. Então, esta parte também vai ser reperfilada, revitalizada e também ser colocada a ciclovia, que ali está revitalizada e colocada a ciclovia novamente, como ali já está nessa imagem, mas tem uma reperfilagem nessa via. Almirante Barroso, na Itopava Seca, 1.528 metros, uma rua que está totalmente degradada e precisa dessa reperfilagem, também devolvendo a qualidade e a condição de mobilidade da mesma. Rua Gustavo Salinger, na Itopava Seca, uma importante via de ligação entre a Rua Bahia e a Almirante Barroso, vai receber uma camada de pavimentação também, 746 metros, uma reivindicação antiga daquela comunidade, dos moradores e de todos que acabam utilizando essa via como fuga para não precisar pegar a região central para chegar até na Rua Antônio da Veiga, às vezes desviam por ali, pegando Teodoro outro e outros caminhos. Rua Bolívia, na Ponta Aguda, um trecho da Rua México até a Rua Venezuela, 395 metros, outra obra importante de pavimentação. A Rua Guatemala, também na Ponta Aguda, 165, quase 166 metros de pavimentação. A Rua Vitória Alcântara, na Ponta Aguda, a rua da ponte da estrada de ferro, né, do túnel, assim dito, que está realmente muito degradada e precisa de uma reperfilagem, uma revitalização. Será feita também essa reperfilagem, essa revitalização, e essas ruas vão se encaixar muito com a República Argentina, que será entregue em breve. Então, toda aquela área revitalizada, reestruturada para atender a maior fluxo e maior mobilidade para aquela comunidade. Rua México, na Ponta Aguda, também da República Argentina, a Rua Vitória Alcântara, 157 metros. Rua das Missões, na Ponta Aguda, 2.380 metros de reperfilagem e reestruturação. E aqui é importante destacar que as calçadas e ciclovias dessa rua serão feitas pelo PAC Mobilidade. Então, a reperfilagem será feita pelo recurso do Banco do Brasil, as calçadas e ciclovias serão feitas pelo PAC Mobilidade. Dois projetos que vão se encontrar melhorando e revitalizando toda aquela via, né? Na sua totalidade, ela vai ser revitalizada, pensando aqui no pedestre, no ciclista e toda a comunidade que faz uso também de veículos. Rua Eire Rosa, na Victor Conder, também da Rua São Paulo até a Rua Max Ehring, 331 metros, importante esse trecho que está bastante degradado, precisa de uma revitalização, precisa de uma reestruturação. E na região norte, temos o bairro Fortaleza, Salto do Norte, Itopava Norte e Itopavazinha. É a via expressa Paul Fritz Kinrich, né? Na Fortaleza. As 4 pistas serão reperfiladas e revitalizadas, na sua totalidade talvez não, mas os pontos mais degradados serão reperfilados e reestruturados para que a comunidade possa ter um acesso diferenciado na cidade de Blumenau. Somando-se a isso, nós vamos falar um pouco sobre a Engenheiro Dudê, que nós vamos revitalizar. Nós teremos um acesso novo pela região oeste. Nós teremos a Engenheiro Dudê revitalizada, uma entrada da cidade. Nós teremos a Via Expressa revitalizada. Nós vamos ter, e vou apresentar daqui a pouco, a Rua Itajaí revitalizada, a
República Argentina revitalizada, as principais entradas da cidade de Blumenau estarão revitalizadas, oferecendo uma entrada, eu diria, um cartão postal diferenciado para o cidadão que visita a cidade, traz renda, traz emprego também o turista quando vem para a cidade de Blumenau. É isso que é importante destacar. Não são ações desconexas, elas são todas coordenadas pensando na mobilidade, mas também no turismo, na geração de emprego e renda para Blumenau. A Rua Hermann Tribes, na Fortaleza, 2.900 metros serão revitalizados. A Rua Júlio Michel, na Fortaleza, aqui é uma reivindicação, eu diria, muito antiga daquela comunidade, um trecho que sai do número 1400 até no semáforo, que ainda tem paralelepípedo. Há muitos anos aquela comunidade tem implorado, se assim eu posso dizer, para que a gente possa resolver esse problema. É uma obra que buscamos o recurso e vamos resolver esses 793 metros também para essa comunidade. A Rua Ari Barroso, no Salto do Norte, do trecho da Rua Engenheiro Dudek até a BR-470, uma parte importante que precisa ser revitalizada também. A Rua Engenheiro Dudek, no Salto do Norte, desde da sua chegada ali na BR-470 até na entrada da cidade, são 2.200 metros de reperfilagem, revitalização, destacando aqui que aqui é um combo, né? É um combinado, onde a calçada e ciclovia será feita pelo PAC Mobilidade, como nós já apresentamos aqui anteriormente. A Rua 1º de Janeiro, do trecho da Rua São Valentim até a Rua 2 de Setembro, também será revitalizado. A Rua Franz Folles, na Itopava Central, 1.618 metros de reperfilagem e revitalização. A Rua Felipe Bauer, na Itopavazinha, 2.375 metros de revitalização. Aqui, antes de ir adiante, talvez algumas pessoas, quando veem essa apresentação, vão dizer: prefeito, o senhor esqueceu da Rua Frederico Jensen. Não. Nós não esquecemos. Na apresentação da vez passada, nós mostramos que vai haver reperfilagem e revitalização da rotatória da Rua Ari Barroso, ali na Baumgarten, até na nova rotatória da Rua Jacob Neichen. Vai haver reperfilagem, revitalização e calçadas sendo feitas nesse trecho. O trecho que nós não vamos conseguir fazer nesse momento, mas que é um trecho importante, que ele precisa ser totalmente refeito, porque a base não está adequada para fazer uma reperfilagem, saindo da Jacob Neichen até na Felipe Bauer, que é uma parte totalmente degradada que precisa, e nós estamos fazendo o projeto disso também e vamos buscar recursos oportunamente para fazer uma nova via ali, se assim eu posso chamar. Não há condição de fazer uma reperfilagem, ou no interior a gente diz uma gambiarra, né? Isso não dá para ser feito de modo como gambiarra. Teodoro Nuss, no Badenfurt, 587 metros, essa via é importante. A Rua Teodoro Nuss, ela traz uma importante ligação, porque nós já estamos conversando com o DENIT, para que a gente possa fazer a interligação da Teodoro Nuss com a Bernardo Scheidemann por baixo da BR-470. Então, o fluxo em especial, aqui nós já temos a garantia do DENIT de fazer uma passagem subterrânea. O fluxo de veículos pequenos já será todo desviado por ali. Então, não precisará mais passar por cima da BR-470. Terá um acesso, uma pista dupla que passará por baixo da BR-470 entre a Teodoro Nuss e a Bernardo Scheidemann. E aí nós assumimos o compromisso também com os empresários daquela região de pavimentarmos a Teodoro Nuss e de buscarmos junto ao DENIT essa junção das duas vias, e a princípio já está garantido pelo DENIT, que eu quero fazer aqui o registro de agradecimento para que a gente possa fazer efetivamente essa interligação, por isso também a pavimentação dessa via importante. A Rua Carlos Krieger, na Itopava Central, eu morei muitos anos, 8 anos no Serene. Conheço a Carlos Krieger, conheço a Erich Maier, conheço a Paulo Zingel, conheço a Paulo Zingel Filho, conheço, eu diria assim, quase com a palma da minha mão aquele local. Durante 8 anos eu ia no culto de uma comunidade que fica ali na Rua Erich Maier, então conheço inclusive aquela comunidade onde tenho muitos amigos. E eu sempre disse que todas as nossas ações seriam com base em informações e na busca de recursos. Nós fizemos, quando eu assumi o governo, há 2 anos e 3 meses atrás, nós só tínhamos um projeto antigo da Paulo Zingel Filho, e nós agora atualizamos esse projeto e fizemos o projeto da Carlos Krieger, da Erich Maier e também da Paulo Zingel.
E nós conversamos com a comunidade, recebemos a comunidade aqui e apresentamos o orçamento daquela região. Só aquelas vias todas para pavimentação seria algo em torno de 34 milhões de reais. E eu disse, olha, eu tenho nesse momento esses recursos. Qual é a via mais importante ou qual é a visão daquela comunidade? A comunidade entendeu que é continuar as obras da rua Jacob Neihen até Erich Meier e depois nós podemos fazer outras vias, outras obras importantes para atender a demanda daquela comunidade. Demanda atendida, pedido atendido, o processo inclusive já está em licitação dessa obra. Na região sul, né, muitos dizem que a gente, durante muito tempo, nesse curto espaço de tempo, que eu estou como prefeito, eu tenho buscado projetos e ações para atender a cidade como um todo e atender os bairros. A região sul tem razão de reclamar, porque durante muito tempo acabou não recebendo a devida atenção. E para isso nós buscamos várias ações entre o PAC Mobilidade, que vai ser feito lá e já tem obras em licitação, inclusive já estamos pagando desapropriações periodicamente para dar conta desses ajustes necessários na Hermann Uscher, na Rua Amazonas, mas aí nós vamos mais além. Nessas obras da região sul, nós vamos além, vamos no Progresso e na Rua da Glória. Dentre essas ações, nós temos a Rua Jordão no Progresso, que vai ter uma reperfilagem de 1.256 metros também. Temos a Rua Progresso com 3.800 metros de reperfilagem e nós temos a Rua Emílio Thalmann com 2.309 metros de reperfilagem. Somando-se ao Corredor Sul, somando-se às ruas de mutirão, somando-se a outras ações, são obras importantes que vão melhorar em muito a condição de mobilidade e de vida daquela população que durante algum tempo ficou de fato sem o apoio, sem a busca do recurso público. E aqui, talvez uma notícia para a comunidade da região sul e também para a Velha, nós hoje deve estar sendo votado, hoje ou quinta-feira na Câmara de Vereadores, o projeto que denomina o restante, que ainda não estava denominado da rua que vai interligar a ligação Velha-Garcia, dando nome definitivo naquela via, que sempre foi boa parte do tempo servidão de passagem, e aí após essa aprovação desse projeto, nós poderemos então dar a ordem de serviço para que as obras da abertura da Velha-Garcia possam reiniciar. Serão investimentos importantes naquela região e que vão dar uma outra condição de ligação também entre bairros. Obra importante aqui, mas volto a falar, vai ser com saibro, não será pavimentada. Desde o início tenho dito isso com toda a transparência também para a comunidade. Vai ser melhor do que ela estava antes, bem melhor do que ela estava antes, só que não vai ser pavimentada. Rua Rui Barbosa, também no Progresso, 2.218 metros de reperfilagem da Rua Progresso até a Rua Gustavo Maier. A Rua da Glória, 3.300 metros, também de reperfilagem. Região leste da cidade. Região leste nós temos o bairro Vorstadt, aqui destacando a Rua Antônio Trais, também uma via importante de entrada da cidade de Blumenau, e a Rua Itajaí, saindo do Museu Fritz Miller até a divisa, 3.700 metros de reperfilagem. Aí alguém pode estar me perguntando, prefeito, e a parte que sai do centro histórico até o Fritz Miller? Essa é uma obra que nós já estamos em processo de encaminhamento para a licitação, vai ser feito com recurso da multa, né? Um investimento de 2 milhões e 200 mil reais, se não me falha a minha memória. Então toda a Rua Itajaí vai ser reperfilada e revitalizada na sua totalidade. Com isso, nós entramos naquilo que eu falo da mudança da entrada das cidades de Blumenau. Vamos ainda para a região oeste, né? Velha Central, Água Verde e Salto. Rua João Pessoa, o trecho que sai da Marechal Deodoro até na General Osório. A General Osório toda revitalizada, vai pegar também a revitalização da Rua João Pessoa nesse trecho até na Marechal Deodoro. A Rua Gustavo Budak, na Velha, uma extensão de 365 metros entre a Rua Antônio Hafner e a Rua Cariús. A Rua Marechal Deodoro também, agora depois que terminamos toda a pavimentação do Humberto de Campos, também precisa de uma reperfilagem, então vão ser 881 metros de revitalização e reperfilagem da Rua Marechal Deodoro. A Rua Cariús, na Velha, 160 metros de extensão de pavimentação. A Rua Canindé, na Velha, 160 metros de pavimentação. A Rua José Reuter,
A Velha Central tem também reclamado de estar esquecida, de não ter obras naquele local. Lembrando, nós estamos lá fazendo uma obra importantíssima para aquela comunidade, que é um reservatório novo do Samay para diminuir e muito o risco de desabastecimento de água. São cerca de 2 milhões ou 3 milhões, agora não lembro a quantidade, de litros de água naquele reservatório, com implantação de adutora e uma série de melhorias, mas faltava de fato o atendimento da Rua José Reuter, lá na Velha Central. Então nós vamos fazer a reperfilagem em 2 etapas, da Rua Bernardo Reuter até a Rua Reinaldo Gutz, 2.733 metros, e a outra etapa da Franz Miller até Bernardo Reuter, 907 metros de reperfilagem. A Rua Bahia, no Salto, no bairro Salto, nós vamos fazer a reperfilagem do trecho que sai ali do antigo Jornal de Santa Catarina, que é a Rua Dr. Fritz Miller, até a Rua São Paulo, cerca de 2.379 metros de reperfilagem, implantação de calçada, ciclovia, serão pelo PAC Mobilidade, ou seja, uma via que vai ser toda reestruturada, toda revitalizada, dando uma outra condição de mobilidade também naquele local. A Rua Frei Stanislau Schett, na Água Verde, 2.218 metros, todos reperfilados e revitalizados. Essa via talvez é uma das mais complexas, junto com a Almirante Barroso, na questão da pavimentação. Ali foram feitas muitas reformas de tubulações do Samay, que acabaram prejudicando muito essa via, e ela estava mais que na hora de receber uma reperfilagem, dando uma outra condição também ao comércio local, e junto com a rótula que nós estamos fazendo lá em cima na Rua Paranapanema, com a Stanislau Schett e a General Osório, na frente do Colégio Albert Stein, nós vamos ter uma outra condição de mobilidade. Ela vai novamente voltar a receber os veículos que queiram vir para o centro da cidade, porque vai ser uma via com menos fluxo, mas com muito mais condição de receber, porque o motorista hoje, que quer vir pela Rua Stanislau Schett, que vem da região oeste, ele precisa ir até na rota da Rua dos Caçadores fazer o retorno. Com essa rótula ele não precisa mais, e vai também diminuir a questão do engarrafamento na chegada da Stanislau Schett com a General Osório, porque ali será uma rótula, então só vai haver parada naquele local se for para travessia de pedestre com botoeira, que está sendo instalada, inclusive já está instalada lá, para proteger as nossas crianças que estudam no Colégio Albert Stein e também no CI Albert Stein. Então, dentro dessas ruas aqui, a conclusão delas, volto a destacar aqui, nós vamos ter uma entrada nova, que é a entrada oeste, Complexo do Badenfurt, Rua General Osório, Humberto de Campos, João Pessoa, Água Verde, a Stanislau Schett, toda revitalizada, entrada e saída nova para quem vem para a cidade de Blumenau. Vamos pegar a região norte, né? A região leste, desculpa. Região leste, entrada nova, Rua Itajaí reperfilada, Rua República Argentina revitalizada, Rua Antônio Traz reperfilada, uma entrada nova também na região leste. Região sul, uma série de ações, até não temos uma entrada efetiva pela região sul, mas toda a região sul com revitalização da Rua Amazonas, Hermann Uscher, Rua Progresso, Rua da Glória, Rua Emílio Talma e tantas outras ruas que vão ser revitalizadas. E a entrada norte da cidade, vamos ter a Engenheiro Udo Deck revitalizada, vamos ter uma obra importante ali que vai facilitar muito a entrada e outra obra que vai impactar naquela comunidade que é necessário apresentar. Além disso, nós temos 30 ruas de mutirão em 9 bairros da cidade, com investimento de R$ 6.650.000. E parte desse investimento, R$ 1.650.000, será do Banco do Brasil, recursos do Finisa, do Banco do Brasil, e 5 milhões por recurso do Finisa. Obras já em andamento, então aqui as ruas, não vou citar elas todas, mas eu fiz questão que elas estivessem aqui para serem apresentadas e a comunidade ter conhecimento delas também. Reforma de 2 pontes. Volto a discutir aqui, né? Nós estamos fazendo a duplicação da ponte Adolfo Konder, nós estamos fazendo uma ponte nova ali ao lado da Desembargador Pedro Silva, estamos fazendo a ponte do Mirelo, estamos fazendo a ponte da Anchieta. São 4 pontes grandes, importantes, um grande investimento na cidade de Blumenau. E além disso, mais 2 pontes importantes. Primeiro, a reforma da ponte Desembargador Pedro Silva, ao lado dessa ponte nova, que é a ponte Rui Eduardo Willich, que está sendo feita, que vai ter o acesso direto à Beira Rio. Então, ali naquela parte onde você já vem aqui,
o container já está sendo preparado, já tem feito, e hoje, essa semana, deve estar fazendo as primeiras estacas desse local. Essa ponte também deve ser revitalizada. E a ponte da rua a ponte Santa Catarina, na entrada da cidade, depois que liga a Engenheiro Ududec para também a rua do 8 de setembro. É uma ponte que há muito tempo, eu diria assim, tem clamado por revitalização. O projeto está pronto, né? Determinamos que fosse feito a revitalização da ponte e também essa passarela aqui que não oferece condições adequadas na sua totalidade para os pedestres. Então, será uma ponte totalmente revitalizada também na cidade de Blumenau. Obras de infraestrutura em zonas de especial interesse social. Eu trabalhei muitos anos como secretário de assistência social. E um dos grandes desafios foi dar endereço para quem não tem, dar condição de moradia para quem não tem. E uma das ações que eu determinei quando assumi o governo, para que nós agilizássemos, por exemplo, a escritura de várias famílias. Hoje, a região do Horto Florestal, praticamente todas as 260 áreas ali, residências, terrenos, estão hoje legalizados. Boa parte deles com escritura, outros com contrato de compra e venda, porque saía da lei de regularização fundiária, que não é uma lei de Blumenau, uma lei nacional, o tamanho do terreno, o modelo e a renda dessa família estava acima neste momento, então por isso buscamos inclusive regularizar com compra do adicional pelo morador. Então praticamente todas as áreas ali estão hoje regularizadas e as famílias têm escritura ou têm pelo menos o contrato que ao final dele vai gerar uma escritura para elas. Mas temos outras áreas chamadas zonas de especial interesse social, que há muito tempo clamam por assistência, que há muito tempo clamam por apoio, por revitalização, obras de drenagem e também de pavimentação. E algumas dessas áreas, as mais preementes, temos outras aqui, reconhecendo que não vamos conseguir fazer todas, tem outras áreas importantes que vão precisar também do apoio do poder público, mas algumas dessas áreas definimos nesse momento como importantes. Primeiro, obras de infraestrutura entre elas, né? Opa, acho que deu alguma pane aqui no... Perdão, só um segundinho. A equipe vai resolver aqui, ó. Mais um pouquinho. Vai para trás. Ali. Isso. A primeira delas é a que a gente vai apresentar aqui, é o loteamento Vila Bromberg, que precisa também de obras de reestruturação, revitalização, de vias de drenagem, ações importantes para atender a demanda antiga daquela comunidade. Outra é Vila Jensen, lá na Itopava Central, um loteamento Vila Jensen que precisa de infraestrutura de acesso, de mobilidade, de pavimentação e de drenagem. Uma região importante e que precisa desse apoio. Outra que nós definimos é Vila União. Ali ao lado, essa foto inclusive pega uma parte do aeroporto, ela fica ao lado do aeroporto, uma via importante, um local importante que vai ter drenagem e pavimentação, reestruturação urbana dessa comunidade. Outra que demanda dessa ação é o loteamento Vila Vitória, uma obra, um local importante que inclusive na época quando foram quase despejados e eu era secretário de assistência social, conseguimos trabalhar para mobilizar o então prefeito da época para que não houvesse despejo e a prefeitura entrasse com o pedido de desapropriação e compra dessa área, dando condição de moradia a essas famílias que ali estavam e hoje nós temos a condição de reestruturar e devolver o endereço efetivo a essas famílias que há muito tempo não têm endereço. São obras importantes que vão beneficiar centenas de famílias que ali estão. Além disso, nós nos preocupamos com a melhoria da infraestrutura da saúde. Nós estamos em meio à pandemia, a nossa infraestrutura hoje é muito boa nos mais diversos locais, mas entendemos que precisamos dar um ganho importante para algumas áreas. Dentre essas questões, nós estamos definindo, primeiro, a reforma do SF Arão Rebelo 1 e 2, na Velha, uma obra importante para aquela comunidade que precisa desse reconhecimento, desse apoio. A reforma e ampliação do AG Fortaleza, uma obra importante também, está aqui o projeto de ampliação e de reforma desse ambulatório geral.
A construção do ESF Franz Inders, lá na Vila Itopava, uma obra também muito requerida e pedida por aquela comunidade, vai ficar junto à escola bilíngue que nós estamos construindo naquele local também. A construção do AG Badenfurt. O AG Badenfurt hoje tem uma equipe fantástica de trabalho, de organização, de estrutura, faz um grande atendimento àquela comunidade, mas a estrutura está muito pequena. Então conseguimos um terreno de doação do governo do estado e nesse terreno vai ser construído um novo AG do Badenfurt, uma obra importantíssima que vai triplicar o tamanho daquela estrutura com uma outra condição de atendimento à comunidade de Blumenau. Obra de infraestrutura da saúde, nós vamos implantar uma central de transporte de usuários, melhorando em muito a condição do atendimento dos nossos usuários, com facilidade de acesso às ambulâncias e uma série de outras ações. Compra de máquinas e equipamentos. Estaremos comprando uma série de máquinas e equipamentos há muito tempo reivindicadas pela comunidade, motoniveladoras e patrolas, retroescavadeiras, caminhão-pipa, caminhão-caçamba, escavadeiras hidráulicas e carrocerias, pranchas metálicas para atender a demanda de alguns bairros na cidade de Blumenau, de algumas regiões da cidade de Blumenau que não tem ainda pavimentação nesse momento. Claro, muitas delas estão no nosso radar, mas enquanto isso precisamos servi-las com caminhão-pipa, com a condição de melhorar a estrutura diária de mobilidade. Essas máquinas vão atender a Intendência da Vila, a Secretaria de Planejamento Urbano, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Secretaria de Obras e a Secretaria de Promoção da Saúde. A economia que a gente espera nessas ações é uma redução de R$ 1.500.000 ano de aluguel de máquinas para manutenção dessas vias. E, além disso, a redução da manutenção de máquinas e equipamentos muito antigos que estão à disposição. Construção e implantação de uma subestação elétrica lá na Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura está sofrendo uma reforma, ampliação, e aí para dar conta dessa nova estrutura elétrica que ali está sendo colocada, vamos fazer uma subestação elétrica para atender essa demanda também da Secretaria Municipal de Cultura. São essas as ações, volto aqui a dizer, fruto de planejamento, de discussão ao longo desses 2 anos e 3 meses, que dão uma outra cara na mobilidade, na saúde, na área social para a cidade de Blumenau. Primeira pergunta, então, da imprensa. O jornalista Rodrigo Pereira, do Análise em Foco, pergunta: Blumenau terá condições, do ponto de vista financeiro, de desenvolver novos projetos e captar novos financiamentos para investir no curto e médio prazo, com tantas obras já em curso? Bom, Rodrigo, nós temos trabalhado dia a dia, para e passo, para que a gente mude a condição financeira da Prefeitura. No meio dessa pandemia, buscamos alternativas para que a gente possa manter a folha de pagamento em dia. Conseguimos assinar esse financiamento do Banco do Brasil no valor de R$80 milhões. Temos em curso em Brasília ainda, mas devido à questão eleitoral desse ano, inclusive o bloqueio que o próprio Ministério da Economia fez, não conseguiremos captar um financiamento do Fomplata, que eu, inclusive, fui para a Bolívia junto com o secretário Paulo à época, para que a gente pudesse ter a condição de trazer esse financiamento, com algumas obras também importantes na cidade de Blumenau, mas com certeza creio que nós teremos condições de captar novos recursos de financiamento para novas obras, além disso, estruturando a ação da Prefeitura, fazer uma série de obras também com recursos próprios, porque boa parte dessas obras que nós estamos fazendo, elas vão nos gerar uma redução de manutenção mensal de tapa-buraco e de outras ações que nós temos feitas na cidade de Blumenau. Também foi esse o processo que a gente planejou nessas ações, gerando economia no dia a dia da manutenção, e isso pode ser revertido em outras obras para Blumenau. Pergunta que surgiu aqui de 2 profissionais de imprensa: como é que funcionará a partir de agora, prefeito? Após assinado então o contrato, quais são as próximas etapas? Então, algumas dessas obras já estão em licitação, outras estão em encaminhamento de licitação, outras devem ir para licitação nos próximos dias e outras estão finalizando o projeto. Por exemplo, do AG do Badenfurt, o projeto está sendo finalizado, o AG Franz Inders, o projeto já está pronto, a central de veículos de atendimento das ambulâncias está em execução e boa parte das obras de reperfilagem, os projetos, na realidade quase que na totalidade, acho que está faltando só nesse momento a conclusão, se não me falha a memória, né? Eu tento buscar sempre minha memória, dificilmente ela me engana, mas se não me falha a memória, está faltando a conclusão do projeto da Via Expressa. Nós tínhamos primeiro feito a reperfilagem só de uma das pistas, dos 2 sentidos,
e eu determinei que fosse ampliado para fazer as 2 pistas nos 2 sentidos, então essa ampliação acabou atrasando o projeto. Mas boa parte dessas ações deve ir para a licitação dentro dessa semana, na semana que, durante esse mês, devem estar sendo encaminhados para a publicação do edital de licitação. Pergunta do Cristiano Silva, Rádio Menina. Se a Prefeitura vai economizar na locação de máquinas e equipamentos, por que isso não é feito em outras áreas da Prefeitura? Porque tem algumas áreas onde a locação ela se torna mais, tem mais economicidade do que nessas ações, né? Então nós temos feito essa avaliação em cada uma delas e isso é feito pela Secretaria de Administração, Secretaria de Orçamento e Gestão e dentro desta perspectiva entendemos que nestas máquinas, nesses equipamentos, é prioridade o investimento na compra porque gera mais economia do que se nós pagássemos o aluguel e também essas ações. Mas boa parte ali são novas máquinas, não são aluguel. A grande maioria são substituição de equipamentos antigos, onde a manutenção é muito cara. De nossa parte seria isso. Obrigado aí pela atenção de todos. Essa apresentação estará disponível aí nas redes sociais para que você possa acompanhá-la, vê-la e monitorá-la inclusive. Obrigado, Deus nos abençoe para que sempre possamos fazer o melhor para o Blumenau. Um grande abraço.